universo. O universo sempre despertou a curiosidade humana, desde os tempos mais remotos da história. Na antiguidade, as pessoas buscavam estudar o universo e seus planetas, galáxias, estrelas, nebulosas, satélites, cometas, asteroides e radiações. De acordo com o modelo científico vigente, conhecido como Big Bang, o universo surgiu de um único ponto ou singularidade, onde toda a matéria e energia do universo observável encontrava-se concentrada numa fase densa e extremamente quente, chamada Era de Planck. Os corpos celestes mais relevantes que fazem parte do universo são planetas, corpos sólidos e arredondados que não possuem luz e calor próprios. No entanto, cada planeta apresenta uma gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela. Galáxias, conjunto de planetas, estrelas e gases. O universo tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Vivemos na galáxia denominada Via Láctea, onde está o Sistema Solar. Cometas, corpos celestes que possuem massa inferior à de um planeta e órbitas irregulares. O mais conhecido é o cometa Halley. Estrelas, corpos celestes esféricos formados de plasma e que possuem luz e calor próprio. Por exemplo, o Sol. E os satélites, classificados em satélites naturais e artificiais. Os satélites são corpos celestes sólidos que orbitam os planetas. O satélite natural mais conhecido é a Lua, e o artificial é o satélite Sputnik. Astronomia. A astronomia é a mais antiga das ciências. Ela surgiu a partir da observação dos astros. Ela estuda o universo e os fenômenos que nele ocorrem. No início, o conhecimento astronômico estava baseado essencialmente na observação dos astros e fenômenos visíveis a olho nu, como o Sol, a Lua, o dia, a noite, as marés, as fases da Lua, etc. Na Grécia Antiga, diversos estudiosos realizaram pesquisas e formularam teorias sobre o universo. Algumas delas foram contestadas e outras são aceitas até hoje. Exemplos de teorias: teoria do geocentrismo e heliocentrismo. Em 1150 d.C., acreditava-se que a Terra era o centro do sistema. Esse modelo de sistema era chamado de geocentrismo. Geo, terra, centrismo, centro, e era defendido por vários estudiosos renomados, como, por exemplo, Cláudio Ptolomeu. Dá só mais uma voltinha. Mas eu estou cansado. A sua força gravitacional não me permite fazer isso naturalmente. Mas essa função é de vocês. Na verdade, não. Essa teoria foi derrubada no século XVI por Nicolau Copérnico, sendo comprovado que, na verdade, o Sol era o centro do sistema. Por isso, hoje chamamos o nosso sistema de sistema solar. Esse modelo chama-se heliocentrismo. Você se acha o centro das atenções, mas não é, porque eu sou melhor. Pelo menos você tem a mim. Continuando no assunto sobre o sistema solar, não podemos deixar de lado de que antes o sistema solar tinha 9 planetas, hoje só tem 8. Aliás, Plutão foi expulso do sistema solar, pois ele não é mais considerado um planeta, pois ele é um planeta anão. Sabe meu sistema, você não é padrãozinho. Para, mano. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Ah, não. É isso que você é. Podemos também citar as explicações para as fases da Lua. Esse fenômeno é bem compreendido desde a antiguidade. Acredita-se que o grego Anaxágoras já conhecia sua causa e Aristóteles registrou a explicação correta do fenômeno. As fases da Lua resultam do fato de que ela não é um corpo luminoso, e sim um corpo iluminado pela luz do Sol.
Oi, eu sou a Lu. Algumas pessoas dizem que eu sou um pouco bipolar. Aliás, toda semana eu mudo de face. Nova, minguante, crescente e cheia são as minhas fases semanais. Às vezes eu estou na minha fase nova, pequenininha e escondidinha. Já em outras vezes eu estou na minha fase crescente, quando eu começo a aparecer um pouquinho mais no céu, quando eu começo a brilhar um pouco mais. Já em outras vezes eu estou na minha fase cheia. É a minha melhor fase, é quando eu me destaco mais, quando eu brilho mais no céu. Mas nem sempre eu tô tão bem assim. Então, às vezes eu tô na minha fase minguante, voltando novamente a me esconder. Não acho que isso seja bipolaridade. Só são muitas mudanças de fase. Então, gente, como eu sou um satélite, eu não brilho sem a luz de uma estrela. No caso, a estrela que me faz brilhar é o Sol. É isso aí, gente. Eu que ilumino ela. Aí eu fico assim, ó, bonitona, brilhando, entendeu? É isso aí, gente. Tenha um sol na sua vida. Principalmente se você for um satélite, como eu sou. Existe uma lenda atrelada a uma das fases da lua, no caso, o lobisomem. Nas noites de lua cheia, ele procura vítimas para atacar, simplesmente para matá-las ou para se alimentar delas. Era uma noite de lua cheia, dois jovens caminhando para comprar um pão, quando de repente... Au! Voltando ao assunto da astronomia. Desenvolvimento da astronomia. Com o passar do tempo, a astronomia começou a se desenvolver a partir da incorporação de novos conhecimentos, obtidos a partir da interação com outras ciências, como, por exemplo, a física, a química, a biologia, a geografia e das novas tecnologias, que passaram a ter um papel fundamental na observação dos astros e nas investigações dos fenômenos astronômicos. Hoje, essa ciência está dividida em vários ramos e ainda influencia muitas outras ciências, uma vez que o interesse pelo espaço não está restrito à astronomia. A resposta de muitas perguntas nas demais ciências depende do conhecimento do espaço. Além disso, com o desenvolvimento das novas tecnologias, essa ciência se tornou informatizada, possuindo telescópios capazes de fotografar milhares de estrelas e gerar imagens muito nítidas. Sondas vasculham o espaço próximo, produzindo uma série de informações que elevam a qualidade da pesquisa. Quem inventou o telescópio? 3 nomes disputam essa glória: Galileu Galilei, Hans Liebig e Zacarias Janssen. Porém, eu não encontrei foto do Zacarias Janssen. Porém, todos 3 ajudaram nesse telescópio. Mas agora vamos falar do telescópio espacial Hubble, que é esse aí que eu tô mostrando. Enquanto eu falo sobre o Hubble, eu vou deixar as imagens que ele fez passando aqui acima. O Hubble foi lançado em órbita dia 24 de abril de 1990 pela NASA. Esse telescópio proporcionou uma revolução na astronomia. Para ter uma ideia de precisão na formação das imagens do Hubble, por meio dele é possível enxergar uma bola de futebol a 51 km de distância. Tal permite a observação detalhada de corpos celestes. O principal elemento do telescópio Hubble é um espelho de 2,40 metros de diâmetro. Esse espelho caracteriza-o como telescópio refletor. O Hubble está a 600 quilômetros da superfície da Terra e possui um período de revolução ao redor da Terra de aproximadamente 95 minutos, ou seja, ele consegue rodar o planeta em apenas 95 minutos. A massa total do telescópio é de aproximadamente 11 toneladas. Se você achou essas imagens super interessantes, imagina só ver as imagens do James Webb.
Ele possui um espelho para captação de imagens 2,5 vezes maior do que o do Hubble, e ele foi posicionado a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Lembrando que o Hubble só está a 600 quilômetros, 5 milhão de quilômetros, em um ponto que haja anulação entre gravidade do Sol e da Terra. O Hubble foi fundamental na exploração espacial e deve continuar sendo usado por outros pesquisadores para obter imagens na luz visível e ultravioleta. Por outro lado, o James Webb enxerga no espectro infravermelho, captando galáxias e outras estrelas que estão até 13,5 bilhões de anos-luz de distância. Para ver as imagens do Hubble, basta ir no Instagram da NASA Hubble e lá vai ter um monte de vídeo e imagens feitos pelo telescópio, onde a própria NASA coloca essas imagens e esses vídeos. Para ver as imagens do James Webb, todas elas estão disponíveis em um site chamado Webb Telescope, a galeria oficial do telescópio espacial. Sim, a astronomia atualmente é uma ciência bastante consolidada no mundo contemporâneo, pois o espaço sempre despertou muito interesse, e a tecnologia atual favorece a busca de conhecimento sobre ele. Agora vamos ver um pouco sobre astrologia com a Ellen. Astrologia. Muitas pessoas confundem, erroneamente, a astrologia e a astronomia. Até meados do século XVI, a astrologia e a astronomia ainda não possuíam uma separação clara. No entanto, a partir do século XVI, com o advento da Idade Moderna, a astrologia passou a desaparecer dos discursos universitários, dando espaço apenas para a astronomia como uma verdadeira ciência. Em suma, a astrologia é a arte de adivinhar o futuro pelos astros, enquanto a astronomia é a ciência que trata dos astros. Os astrólogos, indivíduos que praticam a astrologia, utilizam informações sobre a posição dos planetas do sistema solar, constelações e demais movimentos de corpos celestes para supostamente prever o futuro ou traçar um perfil sobre a personalidade das pessoas. Para isso, os astrólogos possuem uma série de métodos que estão intrinsecamente relacionados com doutrinas, filosofias e religiões, principalmente as ligadas ao espiritismo e feitiçaria. A astrologia chinesa, asteca e indiana são algumas das mais conhecidas, além da tradicional astronomia ocidental. Porém, a partir de um estudo mais aprofundado, surgiram diversas ramificações da astrologia, como a astrologia transpessoal ou astrologia psicológica, por exemplo. Signos e horóscopos. Uma das principais ferramentas da astrologia são os horóscopos, uma espécie de guia e oráculo, que supostamente prevê acontecimentos importantes na vida dos indivíduos. Os horóscopos são baseados nos 12 signos do zodíaco. De acordo com a astrologia ocidental, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Neste caso, cada signo remete a um período aproximado de 30 dias no calendário. Os signos são atribuídos às pessoas conforme a data de nascimento. Por exemplo, a pessoa que nasce no dia 4 de maio é do signo Touro, pois o período de tempo determinado para este signo é de 21 de abril a 21 de maio, segundo a astrologia. Cada signo do zodíaco é baseado em uma constelação, que podem ser observadas da Terra a olho nu durante o céu noturno. Vamos falar um pouco sobre as civilizações antigas? Civilizações antigas, clima e horário.
A importância da astronomia para os povos antigos já se estabelecia, mesmo sem equipamentos de observação mais avançados do que os olhos humanos. O conhecimento sobre os astros era utilizado para contar o tempo e navegar, construir narrativas, erguer sociedades e até mesmo compreender a relação entre o homem e o universo. Como as civilizações antigas faziam a observação dos astros? Eles observavam alguns elementos da natureza que se repetiam e formavam um padrão no curso das estações do ano, sobretudo quando temos um marco de mudança de estação. Esses povos antigos observavam a interação entre o céu e a terra, percebendo que havia uma relação entre o ciclo das estações com a mudança evidente do clima. Depois, isso se relacionava com manifestações de fecundidade da terra, não apenas com o ciclo das águas, como cheias, vazantes, tempestades, mas esses fenômenos estavam também relacionados com as estações do ano. Portanto, é possível observar uma marcação celeste com a movimentação de astros que correspondem ao início das estações. Como os povos antigos utilizavam os astros para marcar o tempo? O estudo dos movimentos dos planetas e estrelas permitia aos povos antigos a distinção entre épocas de plantio e colheita, por exemplo. Algumas culturas antigas, como os maias, os chineses, os egípcios e os babilônios, foram capazes de elaborar complexos calendários baseados no movimento do Sol e dos astros. A posição dos astros e suas periodicidades eram usadas pelas civilizações antigas para saber quando a Lua mudaria, em que períodos as diversas estações da natureza aconteceriam e qual sua influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a pesca pudessem ser bem-sucedidas, pois, antigamente, antes da invenção da escrita, a humanidade não tinha conhecimentos acerca da construção de artefatos que os auxiliassem na medição do tempo. Desta forma, recorrer aos fenômenos naturais que fossem periódicos tornava-se a ferramenta mais favorável naquele momento. Os fenômenos periódicos mais utilizados foram os movimentos dos corpos celestes, e a partir daí, esses fenômenos passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram, como relógios de areia, de sol e de água. O mais antigo instrumento para marcar as horas foi o relógio de sol, que foi inventado pelos babilônios e egípcios e tinha um funcionamento simples. Uma haste vertical se projetava do centro de uma superfície circular, projetando uma sombra do sol para indicar a hora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arte. A influência do universo na arte. Como vimos anteriormente, o universo sempre atraiu muita curiosidade e admiração. Podemos ver sua influência em várias obras de arte que foram inspiradas neles. Os outros tipos de arte inspirados no universo. Podemos citar as músicas. O sol pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo, desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, quando nem existia a bicicleta, nem o velotrão, nem a motocicleta, mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho. Imagine só, tenha dor, pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz.